Boa tarde. Nós estamos hoje reunidos para estudar os temas da Bíblia e hoje, em continuação às parábolas de Jesus Cristo, nós vamos fazer o estudo e participar sobre a parábola do trigo e do joio. Essa é uma parábola bem conhecida, assim como a anterior, não é? O semeador. Diante do que nós já estudamos e percebemos, as parábolas de Jesus são ilustrações ou histórias tiradas da vida real, ou que Jesus elaborou, ou já pegou, né? Algo corriqueiro da cultura, com o propósito de passar um ponto, um ensino, né? Um conceito espiritual para os seus discípulos. E nesse caso aqui, a multidão que o seguia. A que Jesus compara o reino dos céus? Disse também, o reino dos céus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Então, Jesus está ilustrando a que o reino de Deus é comparado. E aqui nós vamos entender um pouco mais desta mensagem. Como entender a parábola do trigo e do joio? Por exemplo, a cultura de plantio de trigo era muito comum naqueles tempos e aquelas pessoas a quem Jesus estava dirigindo seus ensinos. Outro conceito comum era a questão da invasão inimiga, muito comum na cultura deles, né? Os inimigos, povos, reinos, invadirem outros reinos e tomá-los era comum para eles. Talvez para nós hoje nem tanto, mas também a gente sabe que existe, né? E tem acontecido bastante. Talvez não mandem soldados a pé, eles vão agir de outra forma. Mas entendendo melhor a parábola, o joio era uma erva daninha muito comum e que ao ser plantada no meio do trigo, no começo, quando ela brotava, ela já bem parecida com o trigo, não tinha como você conseguir identificar a diferença para arrancá-la, não é? E é isso que os trabalhadores, né, perguntam ao Senhor da Seara se queria que eles retirassem, arrancassem o trigo. E a resposta do dono da terra é muito inteligente, porque diz que deixasse, não arrancasse, porque senão ia perder todo o plantio de trigo, porque o joio era muito parecido e não dava para decifrar onde é que eles estavam, né? Por exemplo, por isso não é aconselhado a ser arrancado agora, né, no início do plantio, porque ao fazê-lo você poderá arrancar juntamente as espigas do trigo e perder a colheita. Então não se aconselha retirar o joio no momento que é plantado o trigo, né? Se porventura misturar, que é o caso da parábola, não é aconselhado arrancar. Por quê? Porque vai haver mistura, vai tirar na época inadequada, né? Ao invés de esperar o trigo produzir e dar fruto, você vai acabar perdendo o plantio dele e não dará nenhum fruto. Vamos deixá-la crescer, os dois, né, ambas as sementes, pois à medida que ela cresce, aí sim, as diferenças se tornam evidentes e facilita a separação. Então, eis as explicações. Assim, Jesus ilustra aos seus discípulos o efeito da pregação do Evangelho do Reino aos homens na terra, à medida que ele vai sendo pregado no mundo inteiro, ou a todas as pessoas. Muito bem. Quando chegar a colheita, isso é uma ilustração em relação à salvação da humanidade, né? Quando chegar a colheita, eu primeiro vou dizer aos ceifeiros para cortar o joio e amarrar em feixes. Por que vai conseguir cortar o joio e amarrar em feixe? Porque já estão crescidos e agora já dá para ver a diferença evidente, né?
amarrar em feixes e colocar no fogo. E o trigo, vou recolhê-lo e colocar no meu celeiro, né? Jesus explica a parábola, né? Utilizando o texto de Mateus 13, a partir do verso 36, estão as explicações da parábola, conclusão dela. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, naquele contexto. No nosso contexto de hoje, todos os salvos, né? A igreja proclamando o Evangelho. O campo é o mundo, né? Alguns dizem que é a igreja, mas lá na parábola a resposta está que é o mundo, né? A boa semente são os filhos do reino, aqueles que obedecem, que creem no Evangelho e são salvos por Jesus Cristo. O joio são os filhos do maligno, são aqueles que ouvem o Evangelho e não tomam a decisão para a vida nova. O inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo, consumação de todas as coisas, né? E os que fazem a colheita, segundo a parábola, são os anjos, os mensageiros de Deus. Concluindo, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles ajuntarão do reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal, que são esses que estão sem a conversão, né? Rejeitam o Evangelho, não querem o compromisso com Jesus Cristo, mas estão juntos, podem estar até congregados, né? Em alguma igreja, que não é difícil, né? E os lançarão na fornalha de fogo, haverá choro e ranger de dentes. É uma ilustração para explicar o juízo que o Evangelho de Jesus Cristo tem sobre a humanidade, né? Na verdade, o que vai fazer a diferença da semente ser joio ou trigo vai ser a aceitação ou rejeição do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Ele sai a semear, a boa semente é o Evangelho, e também tem pessoas que ouvem o Evangelho, mas preferem continuar servindo aos seus caprichos, aos seus desejos, aos seus pecados e etc. Aqui neste mundo o Evangelho do Reino é pregado e há duas reações a ele, segundo a parábola, né? A gente sabe que nesse sentido de juízo e salvação são essas duas respostas das pessoas. O trigo, na parábola, né? A semente, a boa semente, aqueles que ouvem o Evangelho, creem nele, se convertem a ele, mudam de vida e assim eles são salvos por Jesus Cristo e vão seguir e servir a Jesus. Isso representa as pessoas que tomam essas decisões. Na parábola, né, o trigo. E o joio são aqueles que são até religiosos, podem estar praticando alguma religião, mas não passaram pelo novo nascimento, não entraram pela porta estreita, estão fazendo segundo a sua razão, segundo os seus ditames, e a parábola diz que eles são filhos do maligno, porque não se renderam a Jesus Cristo como Senhor. E conclusão final, né? A separação final, porque os trabalhadores perguntam lá ao dono da vinha, né? O senhor quer que a gente vai lá e arranque? Então o Senhor do trigo e da terra fala, olha, não quero não, senão você vai me dar prejuízo na minha lavoura, né? Mas e o que a gente faz então hoje? Porque se for, vamos olhar pelas obras, mas tem salvos que tem momentos que não praticam boas obras, no sentido de que estão constantemente com bom testemunho. Tem salvos que dão mau testemunho. E tem ímpios que às vezes dão um bom testemunho, então você erraria igual. Nós não estamos autorizados a fazer essa colheita aí, né? É o Senhor mesmo que faz a colheita nessa seara, porque Ele é que conhece o coração, é Ele quem salvou, não é? E é Ele que tem perfeito domínio sobre
a vida de todos, justos e ímpios. Então, o Evangelho está ilustrando que através de Jesus Cristo é que os homens poderão ser salvos e na rejeição de Jesus Cristo eles serão condenados. A parábola é uma ilustração para dizer o efeito que o Evangelho exerce sobre a vida das pessoas na terra. E esse Evangelho, segundo o texto, não é qualquer Evangelho, né? É comparado ao reino de Deus. Uma boa tarde, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.